que é o programador CS. Nessa aula a gente vai aprender a criar essa calculadora utilizando HTML, CSS e JavaScript. Então vamos para o código. Então aqui no código a gente vai ter aquela base padrão. Dentro do HTML, por enquanto nada. Dentro do CSS a gente vai ter mais cores, bem mais cores do que a gente já lidou, por causa que a gente vai se basear nessa calculadora que eu tenho aqui do próprio sistema. Então aqui ele faz cálculo normal e a gente vai reproduzir isso daqui dentro do nosso HTML, que é o padrão realmente do que a gente geralmente utiliza dentro do dia a dia, né? A gente recebe um JPG, um PNG, alguma coisa assim, e tem que reproduzir, tem que passar aquilo para o código. Essa parte que já vem dentro do CSS, eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo que eu explico cada uma dessas propriedades. Entretanto, o que a gente vai ter a mais aqui? O background e o outline que vai ser para o input. O resto, padrão, que vai estar lá no outro vídeo. Agora, o que a gente vai precisar aqui? Se a gente utilizar o Verdana, a gente pode até colocar aqui, ó, um H1 programador.cs, e se a gente for ver ele aqui, ó, essa fonte não é exatamente a mesma que a gente tem aqui. Então você vai vir aqui dentro do Google Fonts, digita no Google mesmo, Google Fonts, vai cair nesse site aqui e procura a fonte Inter. Essa daqui é a mais parecida que eu achei. Ela tá esquisita aqui porque está em outra linguagem que vamos botar. Já fica um pouquinho mais fácil da gente ver ela. Então a gente vai utilizar o 200, cadê? Aqui, esse aqui, que vai ser para essa partezinha aqui que é mais fina do que o resto dos botões. E nos botões a gente vai utilizar o 500. Então a gente selecionou os dois, está mostrando aqui, a gente vai fazer o import dele dentro do CSS. Então viemos aqui em cima, bem em cima mesmo. Colocamos e aqui ele está dizendo que a gente tem que utilizar dentro do... Aí. Agora já vai ficar com essa fontezinha que a gente definiu. Agora vamos deixar aqui do ladinho a nossa calculadora e vamos começar a criar o esqueleto desse nosso HTML. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o conteúdo, que vai ficar todo o nosso conteúdo dentro. A gente vai ter uma div para a calculadora, né? Aí a gente vai ter esses botões aqui em cima. Eles vão ficar num formato de header. Nós vamos ter aqui onde vai fazer o cálculo, onde vai aparecer o nosso resultado e depois todos os botões. Beleza, vamos criar isso então. Vamos começar aqui criando uma div chamada conteúdo. Dentro dela vamos colocar uma calculadora. E aqui vamos seguir com uma tag semântica chamada header e com a classe opções janela. Vai ficar esses botõezinhos aqui que a gente vai colocar, só que a gente vai fazer tanto a cor e o over além do conteúdo dentro dela lá na estilização. Aqui a gente só vai chamar 3 divs mesmo. Vai ser uma para cada. Beleza. Agora mais abaixo a gente vai ter o corpo da nossa calculadora, que vai envolver tudo isso aqui, que é onde é que fica realmente a lógica, né? Então vamos colocar aqui uma tag chamada main e vamos colocar conteúdo, botões. Vai envolver tudo. Dentro dela vai ter um input, que vai ser de texto. A gente vai controlar esse valor do input lá no JS. A gente não vai ter um formulário, então não precisamos de name. Em vez de ID, vamos controlar via classe para a gente chamar lá dentro do JS. Então vamos colocar aqui JS resultado. Finalizamos ele e vamos colocar aqui um placeholder para ele iniciar em 0, igual essa calculadora aqui, ó. Quando a gente dá o AC aqui, ele inicia em 0. Então nosso input já está com o placeholder em 0. Agora vamos começar com os botões aqui. Vamos colocar um A sem nada dentro dela. Depois a gente coloca as classes mesmo. E a gente vai iniciar o que? Ali com AC. O próximo botão a gente vai fazendo por colunas, aqui por linhas, no caso, depois vamos seguir com as colunas. Esse daqui é o botão de mais ou menos. Quando a gente tem um número aqui, a gente pode ficar trocando o valor dele. Entretanto, esse terceiro botão aqui não faz tanto sentido. Vamos trocar ele pelo botão de deletar. Então, quando a gente tiver 2 números aqui, a gente pode pegar e ir deletando um, igual a gente consegue fazer no backspace aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Em vez do mais ou menos, vamos colocar del. O próximo, o terceiro botão, aí vai ser realmente o mais ou menos. Então, eu escrever mais barra menos. O próximo botão vai ser porcentagem. Eu não achei ele no meu teclado, então eu vou dar um Ctrl V aqui, parece até um sinalzinho de mais, né? Mas não é. Eu vou colocar aqui na descrição também que você pode copiar o símbolozinho e colar direto no teu código. E agora a gente só vai seguir na sequência dos botões. Eu vou criar todos e eu retorno na sequência. Agora vamos começar a pensar um pouquinho já na lógica e na questão da estilização, como é que a gente pode fazer isso daqui.
Esses botões iniciais aqui, eles têm uma corzinha diferente. Beleza. Esses daqui são botões padrões, né? Seguem uma cor normal. E esses outros aqui, botões laranjas. Beleza, a gente pode colocar uma classe para esses três. O resto aqui a gente deixa uma cor padrão, então segue uma classe para todos. E esses daqui a gente pode fazer uma seleção via um nth-child, alguma coisa assim. Já no JS, o que a gente vai ter de diferente aqui? Esses daqui vão ser todos botões padrões. O que significa o botão padrão? Que a função que a gente vai utilizar para controlar eles vai ser a mesma. Então, tirando esses botões aqui, ó, o AC, o del, eles vão ter formatos diferentes. A lógica dele vai ser um pouquinho diferente do que esses botões aqui. Então, esses daqui a gente vai controlar todos com a mesma classe. Igual a gente vai fazer ali com o JS. Vamos começar a colocar a classe neles. E nesses botões diferentes aqui, aí vai ser uma classe diferente. Então, nesses aqui, que vão ser os primeiros aqui, vamos colocar assim uma classe, botões iniciais. Vamos copiar essa classe aqui para os três primeiros. E nesse aqui já vamos colocar JS, BTN, AC. Que daí essa classe aqui a gente vai controlar lá dentro do JS. E esse aqui, JS, BTN, del. O que é BTN, Cassiano? É botão, né? Agora vamos copiar essa classe aqui. JS, BTN, mais, menos. E nesses outros aqui, eles vão ser todos padrões, tirando o botão de igual, que ele vai ter um formatinho um pouco diferente. Vou colocar uma classe aqui, JS, BTN, padrões. Mas você aí pode pensar também, pá, mas como que a gente vai saber que é esse botão aqui que a gente está clicando? Porque hoje a gente tem a classe, a gente vai conseguir pegar o clique dele, né, com o escutador. Mas a gente vai pegar esse valor aqui, até nesses de baixo aqui funcionaria. Por causa que a gente não vai ficar controlando assim, fazer realmente no JS 3 mais 3 e daí mostrar o resultado. Não, a gente vai utilizar o evol. A gente vai utilizar uma função do JS que vai fazer todo esse cálculo se baseando com o que tiver dentro do input. É para ficar mais fácil a gente não ter que produzir todo um código criando essa lógica, sendo que ele já faz isso para a gente, né? Então, nesses outros de baixo aqui a gente poderia pegar o valor, ó, 7, 8, 9. Aqui já daria problema porque é um X, né? E menos funcionaria, e esse botão aqui também não ia rolar se a gente tentasse colocar pelo valor, pelo conteúdo. Então vamos utilizar aqui um atributo chamado data. E o valor que tiver aqui dentro a gente consegue buscar dentro do JS. Então aqui dentro do data a gente vai passar o valor que a gente vai buscar lá. Então vamos colocar assim, ó, data valor, e nesse caso aqui vai ser o quê? O 7. Nesse caso de cima aqui, ó, data valor vai ser qual? Se ele estiver fazendo uma divisão, vai ser o barra, porque é assim que a gente faz uma divisão dentro do JS. Não é utilizando esse símbolo aqui, que parece um mais. Agora vamos fazer para os outros aqui. A gente vai colocar data valor e vamos buscar esse valorzinho aqui deles. Tirando o X, que aqui vai ser o asterisco, o resto vai estar tudo certinho do jeito que tem que ser, porque esse daqui é o sinal de mais, esse aqui é o sinal de pontuação, 0, 1, 2, 3, enfim. E esse sinal de igual aqui a gente vai ter que controlar diferente. Então esse daqui vai ser um btn igual, beleza. E agora, olhando por cima, como a gente está utilizando um display grid aqui, o botão de 0 está ocupando duas colunas, né? A gente não vai conseguir fazer ele nesse formato aqui, a gente vai ter que utilizar mais algumas coisas. Primeira coisa, a gente sempre deixa o nosso conteúdo alinhado bem no meio. Então vamos colocar aqui um height de 100 VH. Ele vai ter um display flex, um justify content center e um align items center. Nosso conteúdo já está bem no meio. Vamos deixar isso aqui mais para cima, né? A gente tem por onde se basear. Agora vamos iniciar selecionando a nossa calculadora. O border vai ser um px solid e vai ser um var borda calculador aqui. Tá com a borda ali esquisitinha, mas tá, né? Nós vamos ter que trazer aqui um position relativo para poder lidar com esses botões. Ele vai ter um border radius, eu vou dizer aqui uns 10 px. Qualquer coisa a gente ajusta depois. E o box shadow dela, vamos pelo mais padrão que tem aqui. Box shadow 5px, 5px, 12px e vai ser um cor sombra padrão. Eu acho que tá mais ou menos essa sombrinha aqui. Agora vamos mexer nesses botões aqui. Ele vai ter que ser selecionado a partir do opções janela. Então vamos selecionar isso daqui, conteúdo, vamos deixar aqui no final. Calculadora, ponto, opções.
janela. Fechamos ela aqui, o espacinho perfeito. Por enquanto a gente não está vendo esses botões, então fica um pouquinho difícil de compreender onde é que eles estão. Mas vamos deixar assim, ó. Por enquanto vamos só colocar um display flex e um position absolute neles. Vamos começar a lidar nos botões aqui embaixo, que daí vai ficar mais fácil para a gente conseguir compreender como é que está funcionando, como que eu estou imaginando essa parte da estilização aqui. Então vamos selecionar aqui o conteúdo botões, ele está dentro de calculadora. Então esse daqui, puxa para baixo, o espaço, em vez de opções janelas, conteúdo botões. Ele vai ser num display grid e o background dele vai ser o input resultado, esse daqui. E a gente vai colocar um border radius aqui de 10px caso ele saia para fora. Assim como a cor, a gente só vai colocar aqui para prevenir. Agora vamos começar a mexer no input. Então selecionamos esse daqui, espacinho, input. Vamos colocar um height nele de uns 70px e um width uns 200, eu acho. Não é 2000, é 200. Beleza, ele está aparecendo aqui em cima. Vamos deixar nossa calculadora aqui. E para facilitar a visualização, vamos selecionar aqui os nossos As, que são os botões, e vamos definir o tamanho neles já. Vou colocar 50 e 70. Eles já vão ficar com tamanho. Só que agora os botões saíram totalmente fora do esquadro, né? Então um abaixo do outro. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar um input e definir o grid column dele como span 4. Ele vai tomar o espaço em 4 colunas, e olha só, o resto ficou certinho, porque agora virou 4 coluninhas, né? Então, se lembra que eu tinha falado aqui do botão do 0, né? Que ele teria que tomar 2 espaços, é isso que ia acontecer. Agora já fica até mais fácil da gente começar a compreender o que está acontecendo aqui. Você lembra que a gente tinha colocado essa cor aqui? Olha só, se a gente tira aí, ela muda. Então, por isso que a gente acabou colocando essas coisas aqui. E o border radius também, se você notar, eu vou tirar e olha só, ele acaba passando por cima. Então, vamos até aumentar um pouquinho esse tamanho aqui, uns 260. Tá bom, que daí fica com um espacinho, né? Vamos colocar o background color, vai ser esse mesmo aqui. Ele não vai ter border nenhum, então border none. O border radius, vamos colocar aqui para se prevenir. Vamos deixar um 10px, beleza. Nem vai dar para ver, na verdade, né? O color dele vai ser um var branco, nós temos aqui, né? A cor branco, beleza. O font size a gente vai ter que aumentar, vamos jogar para uns 50 aqui. Ficou melhor, beleza. Text align dele, ele fica bem na direita. Então vou colocar aqui, você pode utilizar o right ou o end, tanto faz. O right fica mais fácil na minha cabeça, pelo menos eu saber que é a direita. E o margin, a gente vai colocar um alto aqui, que daí ele vai se alinhar. Se a gente tirar aqui o background, a gente consegue ver que agora ele está bem alinhadinho. Só que agora a gente não tem esse espaço para colocar os botões aqui, porque a gente consegue ver, olha só, se eu vim aqui digitar um monte de número, ele ainda vai ter o espaço para esses botões. Então eu vou colocar aqui um margin top de uns 20px, que dele dá esse espaço que a gente pode mexer com os botões. E o font weight dele, ele é um pouquinho mais fino que os outros. Então a gente tem o 200 que a gente tinha trazido do Google Fonts. Selecionar, ele fica mais fininho, beleza. O placeholder, ele vai ter que ficar branquinho também, por causa que aqui na calculadora ele mostra quando a gente está zeradinho. Então isso é bem simples, a gente só vai selecionar ele aqui. É o que a gente utilizou lá no último vídeo. Então, vou colocar placeholder. Trouxemos aqui. O color dele vai ser o var branco. Beleza. Só que a gente tem que utilizar o opacity 1 para Firefox. Então, vamos colocar aqui, igual no último vídeo. Para Firefox, senão ele fica normal, né? Em algumas versões ele chega a não aparecer Firefox. Beleza, e agora a gente tem tanto na versão que está sem nenhum valor, quanto quando tiver os valores. Como agora a gente já tem a estrutura, vamos mexer nesses botões aqui, fica mais fácil para a gente alinhar eles. Então a gente tinha colocado só um Position Absolute. Vamos selecionar aqui as divs que a gente criou, porque a gente não colocou nenhuma classe neles, né? Só colocou div. Então vamos selecionar aqui div. Vamos definir assim um tamanho, 12px, height 12px. Como que a gente vai ver isso aqui? Vamos colocar um background color red por enquanto. Ele vai aparecer ali. Está aparecendo as três, mas uma do lado da outra. E a gente tem que deixar primeiro elas com border radius
de 50% para ficar arredondado. E olha só, já até ficou com uma corzinha branca. Então a gente vai ter que vir aqui, um background color, vou colocar um transparent para ele ficar com a corzinha do fundo. E vamos colocar aqui um column gap do 7px para dar um espaçamentinho nela, né? Beleza. E ele tem um espaçamentinho no lado e em cima. Então, como a gente está utilizando o absolute, vamos colocar aqui um top 7px e um left 7px também. Ficou melhor. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que passar o mouse em cima. Igual a gente tem aqui, ó, passa o mouse e aparece o elementinho. Então, a gente vai ter que mexer dentro do after desse elemento aqui, nos pseudo-elementos. E com isso, a gente vai utilizar um absolutamento lá dentro. Então, aqui a gente vai ter que trazer um position relativo também. Vamos selecionar esse daqui, vamos trazer para baixo. Vamos buscar o after. O content dele, a gente tem que sempre trazer. Então, vamos iniciar aqui colocando o mais, porque é como se fosse o botãozinho aqui, o último, não tem problema. Depois a gente modifica para cada um. Agora a gente só tem que alinhar ele, né? Vamos trazer aqui um line height de uns 11px, que a gente consegue ter o tamanho fixo dele. E a gente pode fazer isso aqui mesmo no display flex, uma linha line item center, um justify content center. Perfeito. Um font size dos 10px para ficar um pouquinho menor. Beleza. E não podemos esquecer também do cursor pointer. Beleza. Só que isso daqui só vai ficar aparecendo quando a gente passar o mouse em cima, né? Então a gente vai ter que tirar esse content daqui e a gente vai pegar cada um dos elementos. Então como é que a gente faz para pegar cada um dos elementos? A gente vem aqui, div, vamos buscar o nthchild 1 no over e no after. E daí a gente vai passar para ele só o valorzinho desse primeiro elemento. O primeiro é um x menos mais. Vamos selecionar os três aqui. Então esse aqui vai ser o 2 e o 3. Então, menos e mais, né? X menos e mais. Vamos dar uma olhadinha como ficou. Olha só, nós passamos o mouse e agora está aparecendo os elementinhos. Só que esse menos ficou muito pequenininho, né? Vamos definir um tamanho um pouquinho maior para ele. O line height, vamos puxar bem para baixo aqui. Vamos trazer aqui, acho que um 12 e um 12. Acho que fica mais fácil de ver. Tá perfeito. Agora só temos que mudar as cores. Então vamos dar espaçamento aqui. Vamos buscar esses três aqui de novo. Aqui para cima. Esse daqui vai ter que ter o espaçamento. Espaçamento a gente vai ter que não buscar mais no over, mas só os nthchild. Esse aqui não vai mais precisar. E aí vamos trazer aqui o background color, var. Esse aqui vai ser o botão fechar. Aqui vai ser o botão minimizar. E o último é o botão maximizar. E nós temos as nossas três cores aqui. Perfeito. Agora vamos mexer nos botões aqui, né? Deixar a nossa base aqui. O que nós temos que fazer aqui? A primeira coisa, já definimos o tamanho dos botões. A gente tem que alinhar esses elementos aqui, né? Alinhar o conteúdo. Então como é que a gente pode fazer isso? Display flex mesmo. Por que não o Text Align Center, Cassiano? Porque o Text Align Center, ele vai funcionar na horizontal, mas a vertical não vai funcionar. Eu teria que utilizar outras coisas, não fica muito legal. Então vamos Display Flex, que daí a gente consegue fazer tudo com ele. Um Align e um Justify Center e resolve todos os nossos problemas. Vou aumentar o font size aqui para uns 20px. A gente vai mexer nas bordas desses elementos, porque pode ver que ele tem umas bordas aqui, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, border, não, zeramos todas as bordas, beleza. Agora vamos trazer o background color para eles. Então vai ser o var, botão normal, ok. E o color vai ser um var branco, perfeito. Não podemos se esquecer do cursor. Pointer, já temos eles aqui. E agora vamos definir as bordas. Só que tem um problema, se a gente pegar e vir aqui, ó, e colocar border, um px solid var, borda botões aqui. Todos eles vão ficar. E por que está ficando tão grossa a borda desses botões aqui, Cassiano? Por causa que a gente está pegando a borda esquerda desse botão aqui e a borda direita dessa.
e aí eles estão se fundindo e mostrando 2px aqui. Mas Cassiano, e se a gente pegar aqui e colocar um 0.5? Até ficaria mais ou menos, mas aí a gente vai ter borda aqui embaixo, aqui em cima, nas laterais, vai ficar complicado. Então o que a gente pode fazer? A gente sabe que a gente vai ter que colocar cor diferente nesses botões aqui, então a gente vai ter o controle de todos eles. A gente poderia modificar a borda da direita desses daqui. E a gente pega todos os botões aqui e coloca uma borda só na direita, que daí não vai ter borda na esquerda e elas não vão se somar. Então vamos fazer assim, ó, borda right 1px, beleza, tem borda aqui. Nesse aqui a gente vai modificar, porque a gente já tem a borda da calculadora geral, né? Ok, agora o que a gente vai ter que fazer? A gente precisa ter uma borda em cima desses botões, por causa que como a gente tinha antes embaixo, ele pegava todo o botão e estava carcando embaixo também. Então vamos fazer assim, ó, border top, e aí temos todas as bordas. E aqui a gente quase nem vê, porque é basicamente a mesma cor. Então a gente vai utilizando aquelas artimanhas, né, para fazer o que a gente precisa ali. E agora quando a gente passa o mouse em cima aqui, né, a gente não consegue ter o clique. Isso daqui sem utilizar JavaScript não é possível dentro da estilização. Mas a gente tem o over, então vamos colocar essa sombrola aqui do botão no over. Selecionar aqui o over, fechamos. E o background color vai ser o var botão normal over aqui. E daí quando a gente passa o mouse, né, ele vai passar. A gente nem vai colocar uma transição, por causa que é isso aqui que a gente quer mesmo. Quando passa o mouse, ele vem meio de soco. Beleza, Cassiano, a gente fez aqui, mas tem dois problemas. Primeiro, não está com as mesmas cores. Esse botão 0 aqui, ele não está em duas colunas. Como é que a gente pode ajeitar isso? Vamos voltar lá, como eu havia falado, e vamos colocar uma classe especial para ele, para a gente poder controlar esse tipo de situação. Então eu escrevi assim, ó, grid span 2, que a gente vai utilizar exatamente essa classe aqui para poder fazer esse controle. Vamos selecionar ela aqui. A gente vai colocar o quê? Grid column span 2. E olha só o que vai acontecer. Ele está tomando agora o espaço de duas colunas. Entretanto, ele não está ocupando o conteúdo dele. As colunas que ele ocupa são duas, mas o conteúdo não. A gente pode resolver isso? Width 100%. Mas Cassiano, mesmo assim não está funcionando. Por quê? Por causa que a gente não está sendo específico o suficiente. A gente tem a declaração aqui dele e aqui a gente é muito mais específico do que somente essa classe aqui. Então, se a gente for ver aqui na tela maior, a gente vai selecionar aqui, ó, o botãozinho 0. E olha só, ele está trazendo o width 70 e aqui embaixo ele traz o width 100%. Mas como a gente não especificou o suficiente, ele não está mostrando. Como que funciona esse tipo de coisa? Eu vou deixar o link do post que eu fiz lá no meu Instagram explicando como que funciona a especificidade, qual que é o elemento com maior peso, que vem primeiro ID, depois classe, e também a questão de especificidade dentro do CSS. Então dá uma olhadinha dentro desse post que está bem bacana. Cassiano, mas e como que a gente vai resolver isso? A gente pode selecionar isso daqui e colocar assim, ó. Agora a gente já tem mais especificidade do que essa seleção de cima aqui, porque a gente está selecionando o A, mas também a classe do A. E agora ele vai funcionar. Só que agora a gente tem um probleminha aqui, ó, da borda, não está com o radius, né? Então vamos criar aqui uma classe chamada borda radius esquerda mesmo. E vai ser border bottom left radius 10px. E já vamos criar aqui da direita também. Direita. E aqui vai ser right. HT. Aí. A gente vai copiar essa classe aqui e colocamos dentro do botão 0. Esquerda. E no botão igual que esse último aqui, a gente coloca o direita. A gente resolveu esse probleminha aqui. Beleza. Agora a gente também tem a questão desses botões iniciais aqui com cor diferente, né? A gente tinha colocado uma classe para eles, então fica bem fácil, só pegar aqui. Vamos selecionar eles aqui embaixo mesmo. A gente vai definir um background color para eles, var botões cinza escuro. A mesma coisa que aconteceu aqui, ele não está pegando por não ter tanta especificidade, então vamos colocar aqui o A, e agora já começou a funcionar. E a gente também vai ter o over dele com uma cor diferente, que daí é só o over aqui. Então quando passa o mouse por cima, né,
fica com cores diferentes, beleza. Agora vem algo muito bacana, a gente tem que colocar essas cores laranjas aqui, né, nesses botões, só que a gente poderia colocar uma classe, poderia, mas vamos utilizar aqui a questão dos childs para buscar botões numa sequência. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai buscar esses botões aqui, o A, em uma sequência utilizando o nthchild. Vamos colocar assim, ó, um N mais 2. Cassiano, que loucura é essa? Primeiro vamos fazer aqui para daí você compreender. Background color head. Meu Deus, Cassiano, o que aconteceu aqui? O nthchild nesse formato aqui é um pouquinho difícil de entender. Mas você consegue entender assim, ó. Tem o odd e tem o even, que seria par e ímpar, né? Então o even é o ímpar, que você está vendo aqui, ó. O 1, o 3, o 5 e assim vai. E o odd, que vai selecionar somente os elementos pares. Mas você consegue utilizar nesse formato aqui também. O que está acontecendo? Ele está pintando 2 números a cada um. Então ele está pintando 2 a cada um. Não fica muito entendível, né? Vou fazer assim, ó. Cada 3 elementos ele pinta 1. Então, 1, 2, 3, pintou. 1, 2, 3, pintou. Para o nosso caso, o que a gente precisa? A gente precisa pintar o quarto elemento uma vez. Então aqui se torna bem simples de mais ou menos manejar isso. Mas o que eu digo para você? Fica brincando com esses números aqui, que você vai vendo assim o que mais ou menos funciona, porque ele tem um cálculozinho que ele vai fazendo, que ele vai pintar 1 a cada 3, então vai começar do 0, vai indo para 1. Eu vou fazer uma sériezinha especial para explicar o funcionamento disso daqui. Mas nesse caso aqui já fica bem simples de você entender, né? A cada 4 elementos ele vai pintar 1. Então 1, 2, 3, 4, está aqui o nosso 4, pinta 1. Só que não vai ser com esse vermelho, né? A gente vai ter que utilizar o nosso Laranjovski aqui. Cadê? Orange, botão laranja. E a gente não está selecionando esse último elemento aqui, porque esse daqui, ele está fora da nossa seleção aqui, porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pintou. Mas esse aqui, ó, 1, 2, 3. E aí ele não está pintando o último. Se tivesse mais um elemento, ele pintaria. Mas no nosso caso, esse aqui é o terceiro. Então, o que a gente pode fazer aqui? Seleciona também com o child, mas a gente vai fazer assim, ó. Em vez de nthchild, vamos pegar aqui o last child. E olha só, pintamos o último elemento aqui também. Bem simplinho. E agora a gente vai fazer no over. Desses dois aqui, botão laranja, over. Passamos o mouse em cima, beleza. E se lembra que a gente tinha colocado a borda direita, por causa que aqui ó, não tem borda na esquerda, tem somente essa borda da própria calculadora que a gente colocou aqui em cima, mas na direita todos estão. Então nesse elemento aqui, Laranjovski, que a gente vai tirar aqui ó, o border right dele, vamos colocar um nome. E agora já sumiu. Antes que se a gente deixa, ele fica com uma borda dupla aqui, né? Então, fechou. A única coisa que está esquisitinha é esse X ali, né? Eu coloquei maiúsculo, vamos colocar minúsculo, que fica melhorzinho. Então, a parte da calculadora estilização, a gente deixou basicamente toda pronta. Agora, a gente vai ter que mexer dentro do JavaScript. Primeiro, vamos pegar aqui os botões JS e vamos colocar para dentro do script. Depois esse daqui, mais menos. No final dele vai ter os botões JS, botões padrões, que esses aqui a gente vai ter que utilizar um Carry Selector All, porque tem vários deles, né? E aqui embaixo só o JS BTN igual. Como que a gente vai saber se isso aqui está funcionando? Console.log e mete bala nele, fire. Está aparecendo aqui, quer dizer que está funcionando. E a gente não pode esquecer também do JS resultado. Então ele vai ficar bem em cima, que vai ser o principal. Depois vamos trazer os botões padrões. Vai ter o botão igual em questão de prioridade, AC mais menos e del. Vamos colocar um nome em todos eles agora. Então todos vão iniciar com let. Vamos colocar um igual. Vamos pegar esses aqui, document.carry selector. São todos via classe. No final, um ponto e vírgula. A única coisa é que o botão padrões aqui vai ser um Carry Selector All. Vamos colocar o nome desses aqui. Agora a primeira coisa que a gente pode fazer é pegar os botões padrões e colocar um escutador nele, né? Então se a gente colocar aqui ó, um console.log, a gente vai ver que ele vai vir diferente dos demais. Ó. Ele está vindo no node list.
Então a gente vai ter que fazer um laço de repetição para passar em cada um desses aqui. A gente poderia fazer um for, a gente poderia colocar um map, mas map vai retornar, então nesse sentido não fica tão legal. Então aqui a gente pode colocar assim um for each mesmo. E a gente vai pegar aqui dentro um elemento corrente, que é o elemento atual do laço de repetição. E dentro disso daqui a gente vai fazer uma função. A gente vai pegar o elemento corrente, agora se a gente pegar ele aqui e colocar um log, olha só. Em vez de ele trazer todos juntos, ele vai trazer cada um desses botões. Então a gente pode pegar o elemento corrente e colocar um escutador nele, um escutador do cliente, clique. E passamos uma arrow function aqui para ele, para poder pegar esse data value aqui e a gente entender qual que é, o que o usuário quer fazer. Então vamos criar aqui uma let valor do elemento clicado. E aqui dentro a gente vai colocar o valor do botão. Então, como que a gente busca isso? Vamos buscar aqui o elemento corrente, ponto dataset e o nome que vem após o data. Então, aqui no nosso caso é valor, dataset.valor. E agora vamos colocar isso aqui dentro de um log. E olha só, não está aparecendo nada. Eu vou clicar aqui no 9 e olha só, 9 vezes. Está trazendo todo o valor aqui do elemento que a gente tinha colocado lá. Então, qual que vai ser o sentido aqui? A gente vai pegar esse valor que a gente acabou de clicar aqui e vai inserir no input que a gente tem aqui. Então, vamos criar aqui uma function. E vamos dizer assim, ó, adicionar elemento ao input resultado. E ele vai receber um número digitado. Cassiano, mas o nome dessa função está grande. Ela está explicando e está dando a entender o que ela vai fazer aqui. Uma pessoa que não conhece esse código vai vir aqui, vai ler adicionar elemento ao input resultado e vai compreender o que essa função faz. Então tá certo. Pode ter o maior nome do mundo, mas se explicar exatamente o que está ali, tá perfeito. Como eu sempre digo, você tem que pensar se um júnior está conseguindo entender isso aqui. Não adianta tu fazer um código maravilhoso, 2, 3 linhas ali, muito bem performático, mas um júnior não consegue compreender. Poxa, o júnior de hoje é o sênior de amanhã, isso você já está cansado de saber. E agora a gente vai pegar o elemento resultado, que é esse input que a gente tem aqui. Vamos colocar aqui .value, porque a gente quer mexer no valor dele. Vamos colocar um mais igual, que aí ele vai pegar o valor que ele já tem e só vai inserir o valor a mais que a gente passar. Vamos colocar número resultado. Pegamos essa função aqui e vamos passar aqui. E para dentro dela a gente passa o elemento clicado. Vamos testar. Clicamos 3, olha só, ele colocou 3 aqui. Colocamos 2 e ele está inserindo. Se a gente só colocar aqui um igual, olha o que vai acontecer, ele vai ficar trocando. Então, esse mais igual significa como se a gente estivesse pegando e fazendo isso aqui, ó. Aqui. Fazendo a mesma coisa, só que a gente consegue fazer de uma forma um pouquinho mais simplificada. Então, 3, 6, está entrando todos os valores. Só que aqui já deu um probleminha, né? Mais, menos, como assim? Não faz sentido isso daqui. Depois a gente vai ajeitar. Vamos pegar o resto dos botões aqui e vamos colocar os escutadores neles também. Então, vamos dar um espaço aqui. Ponto add event listener, vão ser todos clique. Passar uma função anônima para dentro dela, uma arrow function. Vamos só duplicar isso aqui. Deixa eu pegar daqui. Só vai passando o resto. Aqui vamos criar uma função chamada executar cálculo. Ao invés da gente estar fazendo toda a lógica aqui, já vamos começar a separar isso daqui em componentes. Aqui o que vai ser é o botão AC, né? Então vamos colocar assim, ó, limpar resultado. Aqui é o botão mais menos, então vai ser trocar sinal. Trocar sinal da conta. E o último aqui é o botão deletar, né? Então vai ser deletar última letra do resultado. Agora vamos criando essas funções aqui, né? Vamos selecionar todas elas aqui. Colocamos ela aqui, vai ser uma function. E um espaçolis no final. O mais simples, esse daqui. A gente vai pegar o elemento resultado .value e a gente vai dar o resultado vazio para ele. Então, o limpar resultado, ele vai pegar o elemento resultado value. Então, esse input que a gente tem aqui com o valor, ele vai passar 0.
a gente tem um valor, quando a gente clica, ele vai vir aqui, ó, limpar resultado, a gente vai ver limpar resultado, então o botão AC, esse daqui, a gente adicionou um escutador nele de clique, então quando alguém clicar, vai executar a função que está aqui dentro, a gente trouxe a função aqui, criou ela, né, e a gente passa para dentro do Velo um valor zeradinho, por isso que ele está fazendo essa limpeza. E agora eu já anotei aqui algo que a gente pode modificar, a gente consegue selecionar esses elementos, isso aqui é bem simples de ajeitar. Só vim aqui no A, User, Select, None. E aí agora a gente já não consegue mais selecionar. Estou clicando e não consigo. Perfeito. Agora eu vou lidar uma coisinha bem simples também, trocar sinal da conta. Como é que a gente pode fazer isso? O formato mais simples que eu lembro, isso aqui, acho que ensino médio, né? A gente pode fazer uma multiplicação por -1, porque aí se tu tiver com o usuário com o resultado negativo, com o número negativo, ele vai se transformar em positivo, né? Então vamos pegar aqui, ó, value, e vamos fazer o próprio value vezes -1. Trocar o sinal da conta. Então vamos colocar aqui 9 e olha só, tá trocando. Tá, mas se a gente tiver um sinal de... Olha só, já deu problema aqui porque a gente tinha sinal. Então, a gente pode fazer um if aqui, para fazer assim, ó. If. Se a gente vai ter que ter um número aqui para fazer essa troca de sinal, né? Então, vamos colocar aqui, ó, number, o valor, aí executa. Vamos tentar? A gente vai colocar um valor, tentou, não aconteceu nada, porque ele não entrou aqui. Então, o que esse if está fazendo? A gente vai pegar o elemento resultado, vai pegar o resultado que tem aqui e vai verificar, ele é um number? Sim, ele é um número, um number, né? Então, executa. Se não for, ele não vai entrar dentro desse if aqui. Então, a gente não vai ocorrer, não vai ter aquele caso de dar um none. Deixa eu colocar aqui de novo. O none, o que significa? Not a number, não é um número. Isso aqui é um erro da programação, do JavaScript. Então, por isso que ele mostra isso daqui, o none. Agora vamos para o deletar última letra do resultado. Isso aqui é bem bacaninha também de fazer. Vamos copiar isso aqui, basicamente vai ser esse mesmo formatinho aqui. Só o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que pegar o último elemento que foi digitado aqui e tirar ele. Como que a gente pode fazer isso utilizando funçõezinhas do JavaScript mesmo? O slice. Então, vou colocar aqui, ó, slice. E a gente vai buscar no último elemento e o -1. E olha o que vai acontecer agora. A gente vai tirando o último elemento. A gente começou do zero, mas a gente buscou lá o último elemento. A gente vai tirar a partir dele. Esse daqui é um formatinho para você retirar a última letra. Se você quisesse buscar a partir do 2, olha o que ia acontecer aqui, ó. Deixa eu colocar vários 8 aqui. Na verdade, deixa eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar em del e olha só, ele retirou da parte 2 para frente. Então, vou selecionar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 primeiros números aqui. Só que a gente está dizendo aqui, ó, começa no 0 e segura até a posição 2. Até lá tu não arranca fora, tu só tira dali para frente. Olha o que aconteceu aqui. 1 e 2 sobraram. Se a gente aumentar aqui, ó, 3. Vamos colocar aqui, ó, 1 e 2. Vamos trazer de novo aqui, ó. Deixa eu salvar, se não ia funcionar. 1, 2, 3. Eita, rapaz, agora já não vai funcionar. Não consigo tirar aqui. 4 e 5. Vou dar o del. E ele segurou o 2, porque olha, ele está mostrando do 1. Então ele começou no elemento 1, porque a gente tem 0, né? E manteve até a posição 2. Por isso que aqui, utilizando o -1, ele vai fazer do 0 até aquele último elemento lá que a gente vai buscar. E só vai tirar aquela última partezinha ali. Se você utilizar o -2, ele vai tirar os 2 últimos elementos lá. Então vamos testar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Del. E ele tirou os 2. Quase a mesma coisa que a gente utilizar aqui. 0 e 2, né? Então, com isso daqui, a gente consegue tirar somente aquele último número e daí vai mantendo esse formatinho de deletar somente aquele lá. Bacana isso daqui, né? Agora que vem a parte do executar cálculo. A gente até fez um código, pode-se dizer, extenso do JavaScript aqui e poderia pensar, bah, mas agora vamos ter que pegar o número 7, daí somar com 8, fazer tudo dentro do JavaScript e daí jogar o resultado na tela. Dá, mas tem algo mais fácil aqui. A gente pode utilizar o evol, que ele vai fazer o resultado da nossa conta aqui. Então, a gente já tem dentro do input aqui o que vai ser o nosso resultado. Então, vamos colocar 12 mais 9.
a gente poderia só executar isso daqui dentro do JavaScript. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o resultado e vai deixar o JavaScript lidar com essa lógica. A gente já lavou nossas mãos aqui, ó. JavaScript é contigo. Eu te entreguei o que tu tem que fazer. Daqui para frente é contigo. Então, salvamos e olha só. 9 vezes 9 igual 81. Ô, louco! Maravilha, né? Então, a gente tem 85 menos 5, qualquer coisa, 80. A gente passa aqui esse valor inteiro para ele. Então, pegamos 80 mais 5. A gente está passando isso daqui diretamente para ele, diretamente para dentro do JavaScript. E esse eval aqui, ele vai fazer o nosso cálculo. A gente não vai estar fazendo na mão aqui, pegando os dois, tendo que... De uma forma muito louca, seria pegar os dois valores aqui, pegar o resultado, separar com regex, não sei. E aí fazer o cálculo ali dentro. Não, tá aqui simples. Mas essa forma também pode gerar alguns problemas, porque vamos imaginar assim, ó, 80 mais 8. O que vai acontecer nisso aqui? Ó? Ele está dando erro. Então aqui a gente pode fazer um try-catch. O que é o try-catch? A gente vai dizer para o JavaScript assim, ó, tenta executar isso daqui. Se tu conseguir executar, beleza. Se tu não conseguir, faz o que está aqui dentro do catch. Então, o que a gente pode mostrar para o usuário aqui caso dê um erro? Vamos colocar aqui um alerta. Algo deu errado. Ponto. Tente novamente. Sem ponto de exclamação, né? Vamos gritar com o usuário. Né? 9 vezes 9. Executou. Então, ele caiu dentro do try aqui. Beleza. Agora, vamos tentar 9 mais 9. Olha só, ele não deu, o JavaScript não conseguiu entender que isso daqui é um cálculo. Ele não compreende, pô, mas tu está querendo mais? Não faz sentido isso aqui para mim. Então, deu um erro. E agora ele caiu dentro do catch. Por isso que antes tinha mostrado o erro aqui embaixo. E agora a gente consegue fazer a supressão desse erro que tem aqui embaixo, utilizando... Deixa eu tirar esse ponto. A gente fez a supressão desse erro utilizando o catch. Isso aqui é uma forma muito bacana de você não deixar os erros acontecerem em produção, porque dependendo do erro que acontecer, o seu sistema vai quebrar, vai ficar numa tela branca, coisa assim. E utilizando o catch aqui, você pode utilizar um formato de deu um erro em algum lugar, coloque isso dentro de um log, envie um e-mail para o desenvolvedor do sistema saber, ó, pô, lá no meio de pagamento, o usuário tentou pagar, mas deu um erro aqui. Não foi um erro de cartão inválido ou faltou dinheiro na conta. Foi realmente um erro de sistema. Mas você não deixa o erro aparecer na tela, né? Você só mostra para o usuário, ó, deu um problema aqui, tente novamente mais tarde. Agora vamos mexer um pouquinho nessa parte aqui de passar os valores. Isso daqui não deve acontecer, né? Esse tipo de cálculo aqui não vai ter como. Para início, a gente tem que passar somente número mesmo. Então vamos fazer um if aqui dentro. Se o value.length for igual a 0 e o usuário está tentando passar esse número aqui, não sendo um número, ele está tentando digitar já um símbolo, não deixa. Então vamos fazer assim, ó. Se for diferente de number, vamos colocar aqui um return. Então vamos tentar aqui, ó, o usuário veio aqui e digitou um ponto asterisco, deu problema, passou por quê? Length aqui, isso aqui é fácil de confundir. Vamos testar de novo. O usuário veio aqui e digitou, ó, não está passando, ele não está entrando mais nessa parte aqui, porque ele está caindo no nosso primeiro if aqui. Beleza, então agora ele só deixa criar números primeiros. Beleza, isso daqui já é a primeira parte, para não ter mais aqueles erros, né? Agora, se o usuário vir aqui e digitar 3 mais menos vezes essas loucuras aqui, ó, isso aqui vai dar problema, isso daqui não pode acontecer. Então, o que a gente pode fazer? Quando o usuário tentar digitar dois valores aqui, dois símbolos, na verdade, a gente pega e troca o último pelo novo que ele está digitando. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que ver, a gente vai ter que pegar o último valor que foi digitado aqui no input. Então, vamos criar assim, ó, uma let, último valor no input resultado. E a gente vai ter que pegar o elemento, 2 espaços, elemento resultado. E como que a gente pode pegar o último elemento do nosso resultado? A gente pode pegar o tamanho do valor que tem aqui dentro. Então, vou fazer assim, ó, elemento.length. Só que aqui vai dar um probleminha. Vamos pegar e vamos tirar isso daqui. Aqui eu tenho que deixar passando, porque senão ele não vai aumentar muito o log. E olha só, se eu for aumentando aqui, ele vai dar undefined, por causa que a gente não está pegando o valor. Vamos tirar esse daqui e vamos colocar aqui, ó.
Agora, se eu for aumentando, olha só, 3, ele está mostrando 0. Mas esquecendo por que 0? Porque inicia em 0, né? Agora nós temos, ó, 0, 1. Então, a gente vai ter que pegar aqui, ó, o elemento length menos 1. E agora, quando a gente passar, aí sim ele vai pegar o último elemento. Ó. Antes não tinha nada, então veio undefined. Agora eu vou passar 2. Ó, ele pegou o último elemento que estava ali. Beleza, já conseguimos pegar o último elemento. Vamos deixar isso aqui retornando normal. Então, a gente vai ter que fazer um if aqui e vamos ter que iniciar com o último elemento. Beleza, agora vamos pegar e vamos passar aqui o último valor. Vai ter que ter um valor antes para a gente poder cair dentro desse if aqui. E outra coisa, a gente não vai passar número a número, porque se tiver um número e a gente tentar passar dentro de outro número, não vai fazer sentido, né? Porque a gente pode ter 32, 11, qualquer coisa assim. Então, a gente vai ter que buscar o último valor como sendo um diferente de number. Ele não pode ser um número. E também, como a gente está lidando com 2 sinais, o valor que está sendo passado agora, o número digitado, ele também não pode ser um number. Então, vou colocar igual number. Ele também não pode ser. Então, o valor anterior e o valor novo, ó, aqui ele cairia. Então, isso aqui não pode acontecer. Então, ele está buscando o último valor é number? Não, ele não é number. Então, caiu aqui dentro. O valor digitado agora é um number? Não. Então, ele caiu aqui dentro também. Vamos botar assim, ó, um sinal de igual. Vamos colocar um log aqui. Vamos colocar entrou. E agora a gente já começa. Ó, 99 não está entrando. Sinal, ó, entrou. Então, quer dizer que está pegando esse daqui. E agora, o que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar e tirar o último elemento. Então, vamos pegar essa funçãozinha aqui. A gente vai passar dentro do nosso if aqui. Então, olha o que vai acontecer agora. 99, não vai acontecer nada. Vamos passar 2 sinal. 2 e menos. E olha só. Ele entrou dentro do nosso if, tirou o elemento aqui, então deletou o último elemento ali que tinha o sinal de vezes e depois passou aqui para baixo. Ele não caiu dentro desse if, né? Porque passou e só colocou o valor novo ali dentro. Então, agora não deixa ter 2 sinais diferentes. Então, 9 menos 9, 9, 8, 1. Beleza. Só agora vamos testar um negocinho. Ó. Vou colocar 66 e vou tentar colocar mais de um zero. Ó. Não está passando por quê? Vamos tentar entender. Isso aqui vamos debugar. Vamos colocar aqui ó, um log. Em vez da gente colocar todo esse if no log aqui, igual, vamos colocar vírgula e vírgula, porque a gente vai ver cada um dos valores aqui. Agora vamos entender. Ó. Vou digitar 6 aqui. O que está acontecendo? Undefined, o primeiro o que é? O último valor no input. Antes não tinha nada. Então o valor zerado. Ele está dizendo, o último valor existe? Não, undefined. Beleza, isso aqui está certo. O último valor no input não é um number? É verdade, ele não é porque o undefined aqui, ele não está dizendo que é um símbolo, que é uma string, não. Ele não é um número, é isso que a gente quer saber. Caiu. E no último aqui, o número digitado, esse daqui, o 6, que é o número atual, ele não é um número? Não, ele é um número, então aqui está dando falso, beleza. Agora vamos digitar 0. O número anterior é um 6, o último valor, beleza. O último valor no input não é um número? Não, falso, porque o 6 é um número, né? E agora ele está interpretando como se o 0, que é o número que a gente digitou, que é o número digitado, não é um número. Ué, eu vou colocar aqui, ó, type of do número digitado. E agora a gente vai começar a ver o tipo. Então, 6 aqui, ó, tá dizendo é uma string. Se a gente passar o 0 aqui, ó, ele está passando como uma string. Isso aqui acaba acontecendo por causa dos false, dos not a number. Vamos fazer assim, 2 dividido por 1. 2, beleza. 1 dividido por 1, 1. 0 dividido por 0. Não. Aqui que está o problema. Isso aqui é um problema que você tem que, às vezes, manejar certos resultados do JavaScript para ele não cair nesses casos que a gente está passando aqui agora. Então, o formato mais fácil aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode verificar se o número digitado é diferente de 0 e se o último valor, vamos colocar acima, é diferente de 0 também. Salvamos, vamos tirar aqui os consoles. Aqui ficou com 1 igual. Aí. Então, 6, 0, 0, mais 500. E agora vai funcionar. Não se preocupa que eu vou fazer uma série também da questão dos falses, dos truly, dos verdadeiros e falsos que podem acontecer dentro do JavaScript. E também o porquê que ele é tão odiado exatamente por causa desses pontinhos aqui, que dependendo se você não tem uma estrutura, uma base de já ter passado por isso, tu começa a se escabelar porque tu não sabe para onde correr. O que está acontecendo? Não é um número? Como assim?
Nós temos basicamente a nossa calculadora pronta. A única coisa que a gente vai fazer agora é aquela refatoração para deixar o código bem bacana, né? Vamos testar aqui. Eita, deu erro aqui. A gente passou um sinal errado. Igual, mais menos, mais 30. Olha só, tá funcionando. A gente consegue tirar tudo. 100%. Voltamos aqui para o código. Primeira coisa de cara que a gente pode fazer. Tirar esses escutadores daqui, né? Vamos passar isso aqui tudo para uma function gerenciar escutadores. Colocamos todos eles aqui. Se a gente tentar executar agora, não vai mais acontecer nada, porque a gente não está chamando essa função, a gente só criou ela ali. Então vamos chamar ela aqui embaixo. Vamos fechar tudo aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar esse código. Essa função aqui de adicionar elemento ao input resultado, a responsabilidade dela é só adicionar o elemento ao input resultado, não fazer todas essas verificações aqui antes dela, né? Então vamos pegar e vamos tirar esse tipo de verificação daqui. Vou tirar primeiro essa primeira parte aqui. Vamos criar uma function aqui embaixo. Vamos colocar assim, ó, verificar símbolo duplicado. Trouxemos ela para cá. E a gente tem que passar aqui, né, o número digitado. Vamos passar assim, ó, número digitado recebido por parâmetro. Opa, parâmetro. A gente vai passar ele aqui, ó, número digitado e número digitado. E agora chamamos ele aqui em cima e passamos o número digitado. Beleza. Vamos testar. 9, passamos 2 números. Aí. E agora a gente tem que tirar essa responsabilidade e verificar o símbolo inicial também. Então tiramos ele aqui. Vamos criar uma function verificar símbolo inicial. Colocamos ele aqui. E vamos passar por parâmetro também o número digitado aqui e aqui. Só que agora vai dar problema, porque isso daqui, verificar símbolo, ele vai entrar dentro da função, vai executar e vai dar um return aqui. E não o que a gente quer que seja executado aqui, né? A gente quer que ele faça a verificação e caso entre dentro desse if aqui, ele não passe para a última linha de adicionar o número. Vamos até testar o que acontece aqui, ó. Se a gente colocar um símbolo inicial, ele está passando agora. Esse resto aqui de ficar trocando, ele está caindo no primeiro, mas esse segundo está deixando passar, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente poderia fazer uma verificação dessa função aqui. Vamos colocar aqui, ó, um if. Vai fazer uma verificação aqui, e caso essa função aqui seja true, a gente dá um return nela aqui. Só que agora ele não ia dar um return nunca, por causa que ele nunca ia cair no true. Então a gente vai ter que transformar isso daqui, e quando isso daqui for verdadeiro, ele retorna true. E a gente retornou o true aqui então, vamos tentar. Olha só, já está fazendo a verificação normal como tinha antes. Então dentro desse if aqui, ele vai fazer a verificação dessa função. Se essa função aqui retornar true, ele vai executar a próxima linha ou a próxima sequência de código que tiver. Então como a gente tem aqui a sequência do return, ele só vai executar o return aqui e não chega a passar para baixo. A gente poderia fazer assim, ó, colocar o return abaixo também, ele nem deixa aqui por causa que quando eu dou Ctrl S aqui, ele joga para cima direto. Ou a gente pode fazer para deixar mais visível o return dentro das chaves também, que ele vai funcionar de qualquer forma. Nesse projeto aqui eu vou acabar deixando o return aqui na mesma linha, até para você saber que pode ser utilizado dessa forma. Então mais um projetinho finalizado, esse daqui ficou muito bacana, eu gostei muito de fazer ele, foge um pouquinho do padrão, né, que tu utiliza, poxa, mas a gente vai utilizar o clique no botão, pega o valor do botão e daí deixa totalmente o JavaScript fazer a conta por você, né, não a gente ter que estar fazendo toda uma lógica imensa para algo que o JavaScript já traz pronto para a gente. De qualquer forma, espero que você tenha absorvido algo do conteúdo que eu trouxe aqui. Estou sempre aberto a opiniões. Qualquer coisa que você estiver vendo assim, poxa, mas acho que poderia ser feito de outra forma, deixa nos comentários ali. Agora aquele padrão, curte o vídeo, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, @programadorcs.